Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, quando estamos juntos nesse momento de conexão, de oração, quando vamos estar conectados com você, mas principalmente com a palavra de Deus. Vamos estar orando a palavra de Deus. Todas as orações que nós fazemos é de acordo com a palavra de Deus. E nesta noite nós vamos ver sobre orações que servos de Deus fizeram e que está escrito na palavra de Deus. Orações que já estão na palavra de Deus. Então você, quem sabe, você é aquele que fala, eu não sei orar a palavra de Deus. Então se você quiser, você já pode pegar aí um papel, anotar, pegue a sua Bíblia, para anotar as orações que já estão escritas na palavra que você pode usar para estar orando. Não é repetindo, irmãos, não é repetindo, não é vã repetição. É você estar orando, tem um modelo, Deus, como essas pessoas oraram, para você estar colocando no seu dia a dia também. O que eles pediram na época, nós também precisamos pedir hoje. Então é isso que nós vamos fazer nessa noite. Mas nós vamos iniciar louvando e adorando ao Senhor com o Salmo de número 112. Salmo de número 112. Nós vamos realmente orar esse Salmo, Salmo de 112, do versículo 1 ao versículo 10. Então vamos orar esse Salmo e ao mesmo tempo trazer para nós como lição para nós. Diz a seguinte: Aleluia, glória a Deus, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza às más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado. Não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. É a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz que existe felicidade, Pai, para aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Nós tememos ao Senhor. Pai, sabemos que a nossa descendência será poderosa, porque temos grande prazer nos seus mandamentos. A geração dos justos será abençoada. Na nossa casa haverá prosperidade, riqueza. A sua justiça vai permanecer para sempre. Aos justos, o Senhor diz na sua palavra que nasce luz nas trevas. Nós somos pessoas, ó Pai, compassivas, justos, bondosa, porque servimos ao Senhor. Mas a tua palavra também nos diz, Pai, feliz é aquele que se compadece e empresta. Deus, nós precisamos ter isso na nossa vida. Precisamos, ó Pai, realmente ser pessoas que defendem a causa daqueles que estão precisando. E ele diz que quando nós fazemos isso, quando socorremos o nosso próximo, quando ajudamos o nosso próximo, quando somos justos, não seremos abalados. Nós realmente, ó Pai, tudo que nós fazemos aqui na terra está em memória diante do Senhor. É a tua palavra
que diz também que nós não vamos ter medo das má notícias. Por que nós não temos medo, Senhor? Porque temos confiança no Senhor. O Senhor é aquele que nos abençoa em tempos difíceis, em tempos, ó Deus, que quando todo mundo está preocupado, todo mundo está ansioso, todo mundo está com medo do futuro, mas nós estamos crendo num Deus que é poderoso. Por isso nós tememos ao Senhor e louvamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então, hoje nós vamos começar a orar, e nós vamos começar a orar a oração de Abacuque. Queria que você abrisse em Abacuque. Será que você sabe onde está Abacuque? Depois de Salmo. Vai lá depois de Salmos, que você já vai encontrar a oração de Abacuque. A oração de Abacuque, olha, aqui tem uma oração completa, tá? Uma oração completa, no capítulo de número 3. O capítulo de número 3 tem uma oração. A oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ele cantou essa oração, né? Mas eu vou estar hoje aqui falando algumas coisas nessa oração e vamos estar orando alguns versículos dela. E você em casa pode estar orando essa oração completa. Ela tem 19 versículos, né? Então você pode estar orando. Então, a palavra do Senhor, ela diz, essa oração, ela nos traz 3 lições, que diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi. E olha o pedido que foi feito aqui: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E como é que você ouve a voz do Senhor? Como é que você consegue ouvir a voz do Senhor? Através da palavra. Alguns ouviram ele até falar, ouviu a sua voz. São experiências de pessoas que têm muita experiência na presença do Senhor. Mas talvez você não tenha essa experiência ainda, mas você pode ouvir através da palavra. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Ele está ouvindo e ele está nos respondendo. Então é a palavra. Temi. Esse temer não é ter medo de Deus, mas sim respeitar a Deus. Ter respeito. Quando você falar com Deus, irmãos, não fala você. Não fala de qualquer maneira. Não fala em gíria. Fala assim: Senhor, Deus, Todo-Poderoso, Pai. Ele é isso para nós. Ele não é qualquer coisa. Ele não é meu irmão. Ele é meu Pai. Ele é o meu Deus. O Senhor é meu Pai. Ele é o meu Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão. Ele é o primogênito, ele é filho de Deus. Então ele é o nosso irmão. Mas não é porque ele é o nosso irmão que também podemos tratar de qualquer maneira. Você, não, nada disso. Senhor também, Senhor Jesus. E o Espírito Santo? Temos que ter respeito. Pai, Filho, Espírito Santo. Não é ter medo, é ter respeito. Quando você falar com eles, você fala com respeito, sabendo que ele está te ouvindo. Não é qualquer pessoa que você fala, não dá nem ouvido para você. Tudo que você fala, ele ouve. O que você não fala, ele ouve também. Por isso que a palavra de Deus diz que ele responde às nossas orações até naquilo que nós pensamos. Você já pensou o que é isso? Quando ele diz assim: agrada-te do Senhor, que ele contempla o que deseja o seu coração. Você já pensou o que é isso? Então ele sabe tudo a nosso respeito. Então a oração de Abacuque, ela fala sobre que o Senhor quer realmente que nós ouvimos, que nós clamamos, que o Senhor realmente aviva a obra do Senhor. Mas lá no versículo 17, quando ele está encerrando esta oração, ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento,
Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas alturas. Aleluias! O Senhor é esse, irmãos, independente do que está acontecendo com você. Esta é uma oração que você deve fazer. Senhor, eu não quero estar preocupado com isso que está me acontecendo, porque eu sei que o Senhor está no controle. Eu estou me alegrando, não porque está em falta, mas eu estou alegrando porque eu tenho o Senhor, que é a minha fortaleza, que é o meu socorro, que é aquele que vai mudar a minha história, que é aquele que está me abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração simples, direta, e o Senhor vai estar te abençoando. Amém? Agora, irmãos, nós vamos em outra oração, outro exemplo que nós temos na palavra de Deus, que é em Josué. Josué. Nós vamos lá em Josué 5. Josué, capítulo de número 5. Nós vamos lá ler a palavra de Deus. Não vou estar lendo tudo, mas marca aí que depois você vai estar orando, né? Josué 5. Josué, capítulo 5. Josué, ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés, a liderar o povo de Israel, que havia sido liberto da escravidão. Josué, irmãos, ele não desanimou. Ele permaneceu firme. Ele não desistiu daquele povo. Então, a palavra de Deus é que nós não devemos desistir. Devemos permanecer firme, firme. E para isso, para Deus responder esta oração de Josué, Deus respondeu uma oração de Josué. Deus realmente ouviu a oração de Josué. Algo aconteceu. O sol parou. Você já pensou o que é isso? O Senhor fazer o sol parar. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. O que precisar dele fazer para te atender, ele vai fazer. Então depois eu quero que você medita bastante lá em Josué. Não tire o foco, não permita que nada roube a sua fé. Creia, não importa o que você está passando, não deixe o medo tomar conta de você, não deixe a insegurança tomar conta de você, ainda que o que você precisa é muito difícil, mas creia nesse Deus que faz o sol parar. Presta atenção, aí você vai lá em Josué 10, quando lá no versículo 12, Josué falou com o Senhor. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel e na presença do israelita, ele disse, olha o que o Senhor disse: sol, detenha em Gibeão. E você, lua, pare no vale de Aijalão. E sabe o que aconteceu, irmãos? O sol se deteve, a lua parou, até que os povos se vingou de seus inimigos. Não precisa ter medo. Está escrito isso. O sol se deteve no meio do céu. Não se apressou a pôr por quase o dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem que clamou, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gigal, e todo Israel foi com ele. Então, irmãos, aqui foi uma batalha muito grande. Uma batalha muito grande. E nessa batalha
foi dado esse comando para que o sol se detesse. E ele deteu. Então, eu não sei o que você precisa. Sabe por que muitas vezes a coisa não acontece para nós? Porque nós não temos essa fé de dar um comando ao inimigo para parar com aquilo que ele está fazendo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa cidade. Nós se conformamos, nós entramos no meio de tudo quanto é conversa que nós ouvimos, e quando nós vemos, nós estamos falando mal, nós estamos juntos, estamos com medo, estamos ali agitados, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você que ouviu, que Deus te ouve, que Deus pode fazer isso, você vai começar a dar o comando em nome de Jesus Cristo. Por isso, nesta hora, Pai, nós estamos diante do Senhor, dando um comando agora, que tudo que está causando mal a essa família, a tua igreja, a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, tudo, ó Deus, que tem tirado o foco, tem roubado de nós a fé, que tem, Pai, trazido medo. Muitas pessoas têm tido medo, Pai, dúvida. Muitas pessoas têm tido incredulidade, a tentação, até mesmo de parar de servir ao Senhor. Nós damos um comando agora, no mundo espiritual. Cesse toda manobra do inimigo agora, no poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Como Josué orou, nós oramos agora. Cesse agora todo esse mal na nossa casa. Cesse essa confusão. Cesse essa miséria agora. Cesse agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Agora, irmãos, você vai no outro texto da palavra de Deus, que vai falar um pouquinho conosco, outra oração, que é a oração de Ana. Você já ouviu falar sobre Ana. Ana era uma mulher que não tinha filho. Ela é estéril. Ela não tinha filho. Ela tinha um casamento abençoado, mas ela era temente a Deus. O esposo dela amava ela, mas ela guardava uma tristeza no coração. E a tristeza que ela guardava, irmãos, é porque ela não tinha um filho. Ela até quis dar um jeitinho ali de falar para o esposo ter um filho com outra mulher, e infelizmente houve isso. Naquela época havia isso, o homem não precisava ter só a esposa, ele tinha outras, podia ter outras mulheres. Hoje não pode, tá, irmãos? Hoje não é assim. Hoje é a sua esposa e fim de papo, tá? Não vai achando, tá escrito, não pode ser, não. Era aquela época, hoje não, hoje não pode. Então ela era zombada por essa mulher que tinha filho, do próprio marido dela, tinha filhos, ela era zombada, mas ela cansou dessa humilhação. Quem sabe você é humilhado em tantas áreas da sua vida, e você já está cansado de ser humilhado, cansado de ser humilhada. Você é mulher, quem sabe você está cansado, quem sabe você é essa mulher estéril, está cansada de ser humilhada. Mas olhe o que a palavra de Deus diz para nós nesta hora. Ana, ela foi orar. Ela foi no templo orar. E ali ela estava orando e ela fez a oração ao Senhor. Senhor dos exércitos. Olha aqui agora, irmão, é uma oração. Lá no capítulo, vai vendo lá no versículo 10... No versículo 10, capítulo 1, começa aqui. Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição, se o Senhor lembra-te de mim, se o Senhor não esquece de mim, e se o Senhor me der um filho, ele estava pedindo um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. Eu vou dedicar ele ao Senhor, eu vou levar ele para o templo. Eu vou dedicar ele ao Senhor. E ela fez esta oração. Ana continuou ali orando diante do Senhor. E o sacerdote ali estava ali. Ele viu essa mulher orando só com os movimentos do seu lábio. Ela não estava nem falando alto, irmãos. Ela estava ali falando, olha, agrada-te do Senhor, que ele contempla o que deseja do seu coração. E o que aconteceu? Ele achou, como ela não estava falando nada, ele não ouvia o que ela falava, ele achou que ela estava embriagada. Mas não era isso. Ela estava embriagada, sim, do Espírito Santo nesse momento, da oração, desse clamor que ela fez.
E será que Deus ouviu essa oração? Sim, Deus ouviu essa oração e deu o filho dela para ela, que é Samuel. E Samuel foi entregue como ela fez, como ela falou com o Senhor. Ela diz: tão certo como o Senhor vive, eu sou, ela disse lá para Eli, ao levar o menino no templo, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso hoje eu estou entregando ele aqui no templo, porque ele vai servir ao Senhor. Glória a Deus. Será que você pode crer nisso? Será que você pode crer? Porque Deus é aquele que pode operar? Irmãos, e depois ela tem um cântico, uma oração que ela fez lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que você pode orar essa oração. Ana, ela teve mais filhos. Ela não teve só Samuel. Ela é estéril. E Deus deu a ela mais 5 filhos. Já pensou o que é isso? Deus é aquele que faz que o que é estéril tem filho, que a solitária vive em família. Então eu não sei qual é o milagre que você está querendo agora. O que eu sei é que Deus pode operar na sua vida neste momento. Faça a sua oração. Faça o seu propósito com Deus. O propósito que Ele está pedindo para você hoje, irmão, não é que você precisa trazer aqui para a igreja, ou ficar aqui na igreja, ou como fazia antigamente, como a Ana fez aqui. Não é isso que Ele está pedindo, sacrifício seu. Ele está pedindo sinceridade do seu coração. Faça a oração com sinceridade, crendo nessa hora. E que o milagre aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E eu quero continuar, porque eu amo quando eu oro sobre falo sobre essas orações. Então agora, irmãos, tem outra oração que vai trazer muita lição para nós. Lá em 2 Reis 14, 19. 2 Reis 14, 19. Lá fala sobre a oração de Ezequias. Ah, você fala, eu já sei o que a irmã vai falar agora, né? Sobre a oração de Ezequias. Primeiro, Ezequias estava vou falar primeiro que ele estava passando por uma grande luta, uma batalha muito grande, e ele recebeu carta do rei. Ele recebeu carta. E nessa carta, ele pegou esta carta e entregou ao Senhor. Ele fez uma oração. Não sei se você faz isso. Sabia que quando começa o ano, eu gosto de escrever tudo que eu gostaria de ganhar de Deus durante aquele ano? Eu gostaria. E eu gosto de apresentar diante de Deus essa carta. É interessante isso daí, né? Sabia que você pode fazer isso? Muitos se preocupam só em, eu quero emagrecer, eu quero fazer caminhada, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Não, estou te perguntando o que você quer receber de Deus. O que você está precisando na sua casa? E olha o que Ezequias fez. Ezequias recebeu a carta lá em 2 Reis 19, capítulo 14, versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor, e Ezequias orou diante do Senhor, dizendo, é a nossa oração agora. Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és Deus de todo o reino da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Senhor, os olhos, vê. Ouve a palavra de Senaqueribe, que está afrontando o Deus vivo. Ele não estava afrontando Ezequias, ele estava afrontando realmente o Deus vivo. Quem sabe você está sendo afrontado agora. O Senhor está ouvindo a sua oração agora. É verdade, Senhor, que os reis da Síria
assolar as nações, as suas terras, e lançar no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feito por mãos humanas. Por isso destruído agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. E será que aconteceu o milagre? Ele apresentou esta carta e Deus deu a resposta. Deus deu a resposta. Houve o exército, Deus enviou anjos poderosos. Irmãos, foi tão grande. Só para você saber a resposta, quando você ora, Deus envia anjos para trabalhar ao seu favor. Se é inimigo que se levantou, ele vai destruir. Se é pessoas que estão trabalhando contra você, lutando contra você, Deus vai operar de outra forma, da forma que ele tem para operar. Se é livramento que você precisa, ele vai dar o livramento. Deus enviou naquela noite anjos poderosos naquela mesma noite. O anjo do Senhor saiu, matou 185 mil homens nos arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos os seus cadáveres. Irmãos, Senaqueribe levantou o acampamento e vazou fora. Você está passando por essa guerra? O inimigo continua aí? Se você clamar, irmãos, ele vai embora. Creia nisso, em nome de Jesus. Aqui tem então o modelo de oração, como você deve fazer, né? O seu clamor que nós oramos agora e fizemos agora. Mas vamos continuar ainda mais um pedacinho sobre Ezequias. Lá no versículo 20, diz que por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Irmãos, você está doente? O que você precisa? Você está doente? Você está clamando a Deus? Mas olha o que Ezequias fez quando ele recebeu esta palavra do profeta Isaías. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: a nossa oração aqui agora. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Oração, irmãos, não é muitas palavras. Não precisa muitas palavras. Precisa de sinceridade. Você precisa ser sincero na sua oração. Se você é reto, como esse homem orou, íntegro, diz a Deus quem você é. Mas se você não é, confessa. Diz também quem você é. E olha a resposta. Ele orou amargamente. Você vê que ele nem se levantou, ele simplesmente virou o rosto para a parede, porque ele estava numa cama, estava acamado. Antes que Isaías tivesse saído do pátio, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volta, diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade.
defenderei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aleluia! E deu uma orientação. Pegue uma pasta de figos e põe sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Você pode ser atendido agora. Você que precisa de uma cura. Eu preciso de uma cura. Você precisa de uma cura? Creia agora. Creia neste momento agora, que o Senhor pode tocar. Você viu que não precisou anos para ele curar? Ele ouviu a oração na hora. Irmãos, ele respondeu na hora. Ele respondeu na hora, ele respondeu na hora essa oração. Por isso eu quero que você entenda, ele respondeu na hora. E você vai ver que ele ainda fez mais coisas aqui por Ezequias. Mas Ezequias recebeu a bênção. Amém? Mas ele ainda pediu um sinal para Deus. Ele pediu um sinal. Pois ali Deus falou que o terceiro dia ele ia subir, né? Que ia acontecer algo e ele pediu. Puseram lá a pasta de figos sobre a úlcera. Ezequias recebeu a saúde. Mas Ezequias perguntou a Isaías ainda, ao profeta: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Irmãos, esquisito, né? Isaías respondeu: olhe o sinal. Esse é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer, Isaías fez uma pergunta para ele: você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que ela retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, o que ele pediu, que ele achou que era mais difícil, que ela retroceda 10 graus. Irmãos, ele quis mexer com o céu. E ele mexeu com o céu. Porque sabe por que ele mexeu com o céu? Isaías, profeta ousado, sabia que Deus ouvia ele. Ele clamou, ele não pediu para Deus, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E o Senhor fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol desse declinante no relógio de Acás. Irmãos amados, será que nós não somos essa pessoa que Deus está nos curando? Curou! Aqui tem um exemplo para nós, curou. Mas o amado ainda quis pedir prova. Prova que o Senhor realmente vai fazer isso. Hoje, irmão, a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu autoridade. Pode voltar para a autoridade. O Senhor já nos deu autoridade, irmãos, para expulsar demônios. O Senhor já nos deu autoridade. Jesus conquistou tudo isso para nós, para curar os enfermos, para receber o batismo com o Espírito Santo, orar em outras línguas. O Senhor já nos deu autoridade, irmãos, de uma forma tão tremenda, que se alguém quiser me envenenar, aquilo não vai fazer mal para mim. O Senhor já nos deu autoridade para recebermos todas essas bênçãos e também orar por aqueles que estão precisando de cura, de milagre. Hoje, eu não preciso pedir para o Senhor um sinal. Sabe por que eu não preciso mais?
Porque está escrito na palavra de Deus. Está escrito que Ele me deu autoridade. E Ele ainda deu autoridade para expulsar os demônios. Quem sabe a tua luta não é uma enfermidade, não é um problema financeiro, mas quem sabe a tua luta é um problema espiritual com os demônios. Lucas 10:19 diz que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E que o inimigo não pode fazer nenhum dano conosco. Sabe o que é nenhum dano, irmãos? Nenhum dano ele pode fazer com você. Você sai fazer a obra do Senhor, vai fazer a obra do Senhor, vai curar os enfermos, vai libertar os oprimidos e nenhum dano pode te causar. Então, nessa oração dessa noite é uma oração poderosa, a oração que você pode receber os milagres do Senhor. Gostaria que você, nesta noite, tivesse uma visão nova sobre as orações. Nós temos muito mais orações na palavra de Deus, mas hoje eu vou ficar por aqui, nessas orações que trouxe muita instrução para nós. Que Deus, se precisar de mudar o céu, precisar mudar o tempo, mudar a estação, Ele faz. Ele faz. Ele pode parar por causa de você. Por causa de você. Por causa da sua oração. Homens e mulheres de Deus fizeram orações poderosas. A oração de Ana é poderosa. A oração de Isaías é poderosa. A oração que foi feita quando Ezequias apresentou aquela carta é poderosa. A oração de Josué é poderosa. A sua oração é poderosa. Deus ouve a sua oração. Então, irmãos, não precisamos mais ficar sofrendo. Precisamos sim orar, buscar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A Bíblia, você pode orar ela de capa a capa. Ela tem para você as promessas do Senhor. Ela tem. E a palavra de Deus, para cada dia, o Senhor diz: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Não temas o que você está passando, meu irmão, minha irmã. Creia no milagre nesta noite. Nós vamos orar agora para milagres. Milagre na sua vida. Receba os milagres que o Senhor tem para você. E a partir de hoje, seja esse homem, essa mulher, cheia de fé. Ore, busque e o Senhor estará operando. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, nós já queremos te agradecer por esses exemplos. O exemplo da oração de Abacuque, o exemplo da oração de Josué, o exemplo da oração, Pai, do rei Ezequias, o exemplo, ó Deus, da oração de Isaías, oração de Josué. Meu Deus, quantas orações tem na palavra de Deus. Oração do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus que chegou ali diante daquele túmulo onde Lázaro já estava sepultado, morto há mais de 4 dias. Simplesmente ele deu um comando e a coisa aconteceu. Hoje é assim, damos um comando aqui na terra e as coisas acontecem. Se necessário for, o Senhor envia exército de anjos. Se necessário for, o Senhor muda, o Senhor para o tempo, o Senhor muda as coisas, o Senhor muda de lugar, o Senhor transforma. Pai, e agora muitas vidas estão clamando, porque precisa de um milagre, que os milagres começam a acontecer agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa que está com essa enfermidade, esse mal, essa doença maligna, cesse agora, em nome de Jesus Cristo. Essa que precisa de uma porta de emprego, que a porta se abre. Essa que precisa de pagar essas dívidas, resolver esse embaraço na vida dela, que seja desembaraçada agora em nome de Jesus. Essa que precisa de uma posição espiritual, essa que ainda não é salva, seja liberta, seja curada, seja transformada, seja abençoada, em nome de Jesus Cristo. Pai, essa noite é noite de milagres. Opera o milagre que essas vidas precisam, porque em nome de Jesus Cristo estamos clamando e crendo e já te agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.